Assim, nós devemos continuar a irmã da terra. E aqui que a terra perder, só terei que puxar a terra. O chamar
Shalom. Pode sentar. Nós vamos ler Yohanan, João, capítulo 16. João 16. Yohanan 16. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque para estas coisas o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos teus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. E Yeshua percebeu que desejavam interrogar a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês agora. É hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão.
e ninguém lhes tirará esta alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então, os Talmidim de Yeshua disseram: agora está se falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Respondeu Yeshua: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quantas coisas bonitas, e poderíamos falar tantas coisas neste capítulo, mas eu gostaria de enfatizar algo sobre Yeshua, que o Eterno falou para a gente no domingo último. Ele comentou sobre o fundamento desta igreja. Vocês têm que entender que sempre quando alguma coisa vai ser feita da parte de Deus, Ele estabelece os princípios, fundamentos. O engenheiro, quando vai construir alguma coisa, ele tem de fazer os cálculos. Você tem que ter tudo. Quando você vai mexer com a cultura agrícola, você vai fazer cálculo dos insumos. Tudo que é gasto, o que você vai precisar, maquinário, sementes, o que você vai gastar com mão de obra. Tem que ver tudo isso. Você vai fazer uma obra, você tem que calcular o que você vai gastar de cimento, de areia, tijolo, tinta, cal, o que você vai gastar com que tipo de outro material, quem é que vai fazer, quem vai fazer acabamento, que tipo de acabamento. Você já está vendo a tua casa pronta, porém, você está ainda nem saiu do papel, porque você está criando essas coisas. Assim, o Eterno também, ele cria. Quando ele quis trazer à existência esta que relato, o que ele fez? Alguns meses antes, ele foi avisando, ele foi mostrando como é que ele queria. Porque não é simplesmente, embora seja fácil abrir uma igreja no Brasil, basta que você diga que você é pastor, e você vai, faz o estatuto, registra em cartório, tira CNPJ, faz uma conta bancária e você já é uma pessoa jurídica. Mas, e então, mesmo tendo existência jurídica, o que é que você representa no mundo espiritual? Talvez muitas destas pessoas jurídicas, elas são cadastradas no CNPJ no Brasil, mas elas não têm reconhecimento no cartório celestial. Tá? Por quê? Porque aquilo que o homem faz de si mesmo, então significa que ele não está contando com o auxílio de Deus. Nós não somos chamados para prestar culto a Deus do jeito que a gente quer e pode. Não é questão de simplesmente querer é poder. Não é porque você quer fazer alguma coisa e você vem e faz. Você tem que saber que o teu trabalho, o teu serviço, ele
que é um serviço para Deus. E quando você vai fazer um serviço a Deus, você não pode apresentar a Ele qualquer coisa. Você tem que apresentar a Ele aquilo que Ele quer receber. Mas para Ele receber aquilo que Ele quer receber, Ele precisa falar para a pessoa. E aqui começa um grande problema. Porque como é Deus, aparentemente é Deus de todos, então todos se veem no direito de achar que Deus falou com ele. E ele acha que Deus falou com ele, pessoas acham que Deus falou com elas, sem entender que há muitas formas de se ouvir vozes. Ora, na psiquiatria se ouve vozes, mas esse ouvir vozes não é a voz de Deus. E eles também não consideram a voz de Shade. Eles vão considerar como um distúrbio mental. E a pessoa começa a tomar remédio. Não é assim? Quando você está meio perturbado, você também fala, pessoas também falam dessa perturbação que ouviu coisa. Ouviu coisa e viu coisa. Tudo é possível ser dentro de um emocional. Por isso, qualquer pessoa que leia um pouco a Bíblia, ela pode falar que Deus falou com ela. Ela pode falar, Deus falou comigo e abre a Bíblia em qualquer lugar. E quem é que vai falar que Deus não falou com ela? É difícil. Agora, isso não é problema meu e nem seu. Porque a gente não tem que julgar o que as pessoas estão fazendo. Mas eu tenho que explicar para você que essa igreja, ela não nasceu de qualquer jeito. Ela não nasceu simplesmente, amanheceu de freio, abriu uma igreja. De jeito nenhum. Você tem que entender que essa igreja nasceu pela vontade de Deus. Foi Ele que mandou, foi Ele que orientou. Ele disse o que é que a gente iria apresentar. Imagina, você ganha um dinheiro de herança. Só porque você tem dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar uma empresa. Qualquer coisa serve? Sabe o que vai acontecer? Você vai acabar com o seu dinheiro, em pouco tempo você volta e você compra. Porque se não souber o que está fazendo, não vai vingar. Tá? Você tem que saber o que vai fazer. Quando vou lançar um produto no mercado, existe um planejamento que chama pesquisa. É uma pesquisa diária. A cidade de Campinas, por exemplo, tem algumas cidades no Brasil que elas são escolhidas nessas pesquisas para fazer a divulgação de um produto. Curitiba, por exemplo, é uma cidade, Campinas é outra, e tem mais algumas. Conforme a aceitação desse produto, a empresa decide se ele será lançado ou não. Tá? Por que isso? Porque Campinas tem determinado tipo de exigências de consumidor e uma variedade de consumidor. Então, Campinas, Curitiba são cidades que se aprovar um produto, é sinal que vai dar certo. Se não aprovar o produto, eles vão arriscar. Tá? A mesma coisa. Não basta simplesmente falar que eu falo com Deus. Todo mundo pode falar com Deus. Só que todos vieram de uma cultura politeísta e não monoteísta. Ninguém aqui, a não ser que seja judeu, o judeu que nasce no lugar judeu, ele é educado como um Deus monoteísta. Agora, eu e você somos hoje ligados ao judaísmo. Somos Bnei Noach. Tá? Podemos compreender as coisas, mas, caso contrário, quando cada um de vocês, ao entrar neste mundo, na sua família, você foi educado segundo as regras deste país. E as regras deste país, que é o Brasil, é uma variedade de cultos e dogmas. Nós falamos sobre Avodah Zará. É isso, o Brasil pratica Avodah Zará. É um serviço estranho a Deus. Quando ele mandou abrir esta igreja não podia ser Avodah Zará, não podia ser um culto estranho.
Tinha que ser um culto conhecido para Deus. E se é conhecido de Deus, Ele também tem que nos fazer conhecer a sua vontade, para que a gente possa dar a Ele aquilo que Ele deseja. Pois bem, foram dados, antes da abertura deste ministério, 19 de agosto de 1997, já tínhamos alguns fundamentos, 7 fundamentos. E que agora, passados estes anos todos, o Eterno está nos mostrando que durante este começo, Ele nos ensinou de acordo com aquilo que a gente poderia ouvir. Veja esse texto, em Yohanan, capítulo 16. E Yeshua disse assim para eles: eu não disse a vocês além daquilo que vocês podiam suportar. É isso que a gente acabou de ler. Então o Eterno também nos deu conhecimento, não foi dado além daquilo que a gente não poderia suportar. Ele deu aquilo que a gente entendia na época. Ele usou conceitos que nós tínhamos de uma formação evangélica. Então, ele tinha um projeto, ele pensou, olha, a vida plena vai nascer, só que depois de determinados anos, ela vai mudar o curso, ela vai voltar-se para mim como congregação, que é Renato do Eterno, congregação do Eterno. Agora, para ela voltar-se à congregação do Eterno, ela precisa ficar estabelecida dentro de um fundamento, precisa educar com bases. O que é que eles vão aprender para chegar lá naquele tempo, vai ficar fácil para eu poder mostrar para eles o caminho. Mostrar a verdade. Tá? E nós chegamos num tempo que agora é tempo de verdade. Coisas que ele mesmo falou para nós domingo agora. Os fundamentos que ele havia nos dado, o primeiro era o sangue. Sangue de Yeshua. Conhecido? Conhecido. Não era algo estranho para nós. Então, aparentemente, não era a Baltazar. Não era estranho. Era conhecido e era reconhecido por nós como algo agradável a Deus e dentro das Escrituras. O segundo foi o nome de Yeshua. Agora, domingo, o Eterno nos diz: quem foi que fez o culto aqui? Foi eu? Não. Ele simplesmente ficou falando com a gente e nos explicou um monte de coisas. Deu 62 minutos o Senhor falando. E ali ele explicou algumas coisas. E uma delas, que ele explicou mais para o meio, no final, ele nos disse que a época foi nos dado o fundamento como o sangue. Mas ele disse que o fundamento, o sangue, não era o primeiro. Porque a verdade é que o primeiro fundamento é o nome. Mas para aquela época, nós não podíamos suportar essa verdade. Nós não iríamos entender, porque para nós, inteligível para mim e para vocês, era o sangue e depois o nome, a ordem. Era o sangue, o sacrifício e depois usar o poder do nome. Mas na verdade, o que estava implícito aí para nós até hoje, era como se usássemos o poder do sacrifício. Tá? Como se diz aí, igrejas afora, o sangue de Yeshua tem poder. Tá? Isso era conhecido. Agora, ele nos trouxe, entre aspas, uma novidade de entendimento. Ele disse: não, foi dado para vocês um como sangue e dois como nome, mas na verdade o nome vem primeiro que o sangue. E aí fica fácil compreender hoje. Sabe por que fica fácil? Porque se fôssemos judeus acostumados com a educação judaica, o Eterno não precisava ter colocado o fundamento 1 como sangue e 2 como nome. Se fôssemos judeus, ele poderia dizer já direto para nós: o número 1 é nome, o 2 é o sangue.
Mas como nós não temos uma educação judaica, não tínhamos, porque a igreja evangélica, ela vira as costas ao ensino judaico, porque eles querem ter a verdade com eles. Então, há uma teologia da igreja evangélica que não vai bater, não vai entrar em acordo com a teologia judaica. Só que a teologia judaica, ela não é criada por homens. Não são teólogos judaicos. Um rabino é como se fosse um teólogo teórico judaico. Não está errado. Não é que não está errado, não, vírgula, está errado. Porque o rabino, ele estuda aquilo que foi recebido do Eterno. Onde foi recebido do Eterno? Moshe, no Monte Sinai. Ali ele recebeu a Torá oral e a Torá escrita. E o que os rabinos foram sendo fundamentados foi nas explicações que o Eterno colocou. Aí, vou te dar um exemplo. A igreja evangélica poderia dizer assim: para que vamos estudar Torá oral? Não serve para nada para nós. Porque, para nós é a liberdade do Espírito. Eu vou dizer para você, tá bom, a igreja evangélica também adota o Pentateuco, que é a Torá, certo? Certo, adota. Agora, sem a Torá oral, é impossível, é isso mesmo, impossível, qualquer pastor, qualquer doutor, qualquer pós-doutor, qualquer pessoa que se diz entendido nas Escrituras, por mais que tenha estudado, se ele não estudar pela Torá oral, ele não vai conseguir interpretar determinados mandamentos e mitzvot de Deus que está na Torá. Tá bom. Qual exemplo? Está escrito que iria se usar tefilim. Onde coloca tefilim? Fala na mão. Agora eu pergunto para essa igreja evangélica: qual mão? Qual mão? Você tem duas. Qual braço? Direito ou esquerdo? Aí não adianta, qualquer um. Como qualquer um? Quem falou esquerdo? E por quê? No chute você acertou. No chute você acertou. É na esquerda. E por que é na esquerda? Só se sabe que é na esquerda porque por causa da Torá oral. Deus explicou. Na tua Bíblia normal vai estar escrito: faça tal coisa. E na oral vai estar o modo de se fazer. Como é que enrola e faz? Como é que vai colocar no braço, na cabeça? Como é que vai enrolar e quantos braços? Então, o braço é o braço esquerdo, porque é conhecido como a parte mais fraca. Então, Deus vai te fortalecer. Tá? Isso é um exemplo. Existem muitos outros. Tantas coisas. Todo serviço que o sacerdote, o sumo sacerdote faria, se Deus não tivesse explicado o passo a passo, só na leitura da Torá, na tua Bíblia, você não conseguiria fazer. Tá? Isso é uma explicação, para você ver que o negócio é sério. Tem que fazer do jeito que o Eterno falou. Tá bom? Ok. Sabemos disso, e agora ele tinha nos dado um fundamento, o sangue e segundo o nome. São 7. Vou ficar só nesses dois, porque ele falou do livro sobre a ordem. Ele disse: foi dado primeiro o sangue, mas na verdade o primeiro não é o sangue, o primeiro é o nome. Só que, 1997, segundo semestre de 97,
nós não tínhamos condições para entender que o nome era o primeiro. E outra coisa, para aquela época, falar de poder do nome de Jesus, poder do nome de Yeshua, quase ninguém sabia. Já era uma coisa assim, muito difícil de se encontrar. O que a igreja evangélica conseguiu compreender um pouco sobre o nome foi do lançamento do livro do Kenneth Hagin, O Poder do Nome de Jesus. E ali ele conta que a base dele vem de 1933, quando foi ensinado, eu não lembro o nome do autor. Então ele estava lançando um livro que a base do ensino já vinha de 1933. E nós estávamos em 1997 e a igreja evangélica não sabia de nada, como não sabe de nada até hoje. O Watchman lançou um livro, O Homem Espiritual, volume 1, 2 e 3, em torno de 1927. Até hoje, 2013, já pode até falar 2014, a igreja não conhece nada sobre o homem espiritual. Difícil, né? Por quê? Porque a igreja, ela tem a simplicidade. Aí vem a religiosidade. Não se preocupa a dar um serviço a Deus. Não se preocupa com aquilo que Deus quer de fato receber. Se preocupa sim com uma metodologia que dá certo no mercado. É uma pesquisa de mercado. Deu certo esse produto, este evangelismo, esse tipo de igreja? Então é assim que vai ser. Como diz o Brasil, que é o país do futebol, time que está ganhando não mexe. Agora a nossa preocupação não é ganhar nada. Nós não estamos aqui para ganhar nada. Nós estamos aqui para ganhar sim, não dinheiro. Estamos aqui para ganhar a luz do Eterno. Eu e você como receptor. E quanto mais luz do Eterno recebermos, maior será o teu nível de entendimento. E você vai conhecer quem é este teu Deus. É obrigação nossa conhecer o Eterno. Ninguém conhece a Deus simplesmente frequentando a igreja. Você vai conhecer Deus praticando Deus. O judeu, ele costuma ir a Deus através dos mandamentos dados por Deus, as mitzvot, os mandamentos. E é uma regra. Uma mitzvah chama outra mitzvah. Ou seja, ele é ensinado a cumprir uma. Ele cumprindo uma, ele já vai ter vontade de cumprir uma segunda. Que vai querer cumprir uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Então ele vai estar integrado neste processo de Deus. Se ele não for ensinado a começar com um, então ele não vai sair do lugar. Ele vai ser considerado alguém, é judeu, mas está afastado do seu Deus. Então, tem judeu como povo de Deus? Tem. Que está afastado de Deus? Tem. Tem evangélico dentro da igreja que está afastado de Deus? Tem. Um monte. Se bobear, a maioria. Agora, voltando no porquê que ele foi tocar nesse assunto do nome. Aí eu disse, se fôssemos judeus, ele poderia ter falado, porque na literatura judaica que ele próprio forneceu aos judeus, está este ensino sobre o mérito de um nome. Eu dei um exemplo para vocês, acho que ele usou já esse exemplo no domingo, mas eu acho que ele já tinha comentado alguma coisa. Moisés, quando Deus falou para ele, olha, o povo já pecou. O povo pecou? Pecou. Eu não vou mais questionar. Moisés deixou que acabasse tudo ali. Ele, Deus, o Eterno, começou algo com Abraão.
Então, Abraão, ele é o conquistador. Ele vai proclamar o nome do Eterno. Ele vai tornar conhecido. Isaac, o filho, ele vai cumprir isso. E Jacó vai tomar posse da terra. Então, Abraham, Deus falou: sai da tua parentela, da tua terra e vai para uma terra que eu vou te dar. Ele foi e andou pela terra. Tá? Isaac, ele já colocou em prática o que já tinha sido estabelecido pelo pai. E agora o filho de Isaac, Jacó, ele tomou posse. E aí a nação pôde vir à existência. Só que quando Deus olhou para Abraão, ele já falou para Abraão: olha, você vai ter filho, e este filho vai ter filho, que vai ter filho, que vai ter filho. Sabe o que vai acontecer? Uma nação, a minha, o meu povo, nasce de você. Foi isso que aconteceu. E quando chegou esse tempo que nós estamos pela última paraxá, Miqueias, que falamos sábado, estamos vendo que José, filho de Jacó, está no Egito como vice-rei do Egito. E que agora, neste sábado, a gente vai mostrar para você como que ele se revela aos irmãos dele e vai mandar chamar o pai para a terra do Egito. E você vai ver também que quando Jacó vai sair da terra da promessa, ele sai com muita aflição, com muita dor, com muito desespero. Mas você pode pensar, mas não era para ele estar muito feliz, porque ele estava em torno de 22 anos afastado do filho amado dele? Não era para ele estar, nem pegar a bagagem e falar: eu vou tudo novo no Egito, eu vou correndo para ver meu filho. Sabe o que ele fez primeiro? Ele parou e foi servir a Deus. E Deus falou com ele. Deus falou diretamente com ele e disse: pode ir em paz, porque eu serei contigo. E sabe por quê que ele foi fazer isso? Porque ele sabia da promessa que Deus havia dado para o avô dele, Abraão. Para o avô dele, no capítulo 15, Bereshit, de Gênesis, está escrito que ele recebeu de Deus que ele teria um filho e que a nação que viria deste filho iria ficar no Egito como escravo. E agora, Deus está usando Jacó, que já estava de posse da terra, como povo, para ir para o Egito. E qual o propósito disso? Fazer com que este povo, ao sair do Egito, saísse como uma nação fortalecida e rica. Agora, como um povo que era escravo saiu rico? Isso deixa para final de semana que a gente vai explicando. Então veja, Deus tem os propósitos dele para conosco era nos fundamentar de que fôssemos uma pessoa jurídica legalizada nas leis do Brasil, mas ao mesmo tempo nós nunca tivemos o direito de pregar aquilo que quiséssemos pregar, de jeito nenhum. Desde o começo ele nos deu o que dar de comer às pessoas. Agora chega o tempo que ele pode explicar melhor e dizer: o nome vem em primeiro lugar. Eu não sei se nesses anos todos você sabe o que é o nome. Talvez vocês estão comigo há tanto tempo, talvez você saiba até para você, mas não sabe explicar, não sabe o que é. Se você souber viver, já está ótimo, porque isso é como um mandamento. Você não tem que ficar explicando o mandamento para uma pessoa, você tem que cumprir na tua vida. Se você entender o que é que está por trás deste nome e viver, você tem vida com Deus e vai
conquistar bastante coisa de autoridade no mundo espiritual. Se não entendeu, vai ter que entender. Porque agora vai ficando muito mais fácil compreender as coisas. Você vai ver que aquilo que Deus já tinha dado ao povo dele judeu, ele também, de uma forma, já tinha dado para nós. Só que nós não sabíamos que era a mesma coisa. Porque não conhecíamos. Uma vez que estamos agora estudando, compreendendo, nós vamos entendendo melhor o que é que Deus, na verdade, nos dá. E por que o nome? No próprio domingo ele explicou. O nome ele é conquistado ao longo da vida de uma pessoa. Estamos falando por esses dias sobre José. José, ele conquistou o direito de ser vice-rei do Egito. Ele conquistou através daquilo que Deus fez na vida dele. Então, ele tem mérito. Tem uma história de andar no caminho de Deus. Tá? Tanto é que nós havíamos explicado que os anos de fome era para ter sido 42 anos, segundo os sábios da Torá. Porque aparece no relato do texto da Torá 6 vezes esse relato sobre 7 anos. 7 anos. Então, 6 vezes 7, 42. Agora, bastou Jacó, que também tinha mérito. Se ele não tinha no próprio nome, ele tinha no nome do pai dele, Isaac. Se não tinha no próprio nome do pai dele, Isaac, ele tinha no nome do avô, que é Abraão. Agora, os dois, pai e filho, José e Jacó, oram a Deus e pedem para que Deus tivesse misericórdia. E Deus teve misericórdia e se suportou. E durou, portanto, essa fome 2 anos. Tá? Onde está isso? Na história judaica. Porque na tua Bíblia está escrito que o relato é 7 anos e 7 anos. Agora, por que Deus ouviu a oração dos dois? Porque eles tinham nome, eles tinham mérito, havia poder no nome deles. Também o Eterno explicou para a gente que nós precisamos aprender a pedir a Ele usando o nome de Yeshua. Que a maneira correta era o nome de Yeshua, mas se poderia pedir também através de muitos outros nomes. Tá? Porque tanto o nome de Yeshua tem este poder, quanto o nome de Raquel tem este poder, Abraão tem este poder, Moisés tem este poder, Davi tem este poder. Pessoas que marcaram uma história, que tiveram um nome. Por outro lado, é a mesma situação. Elohim, pessoas que por procuração de Deus, por ordem de Deus, exerceu o momento em que ele legislou, trabalhou pelo plano de Deus. Tá? Com Moisés foi assim, com Yeshua é assim. Outra coisa, veja que neste relato do capítulo 16, fica muito claro mostrar pela própria leitura a palavra que Yeshua está preparando aqui. Veja como fica claro mostrando que ele é servo do Eterno, que ele reconhece Deus como Deus dele. Aqui fica muito claro mostrando que ele não é Deus, mas que Deus é Deus e ele é o Filho de Deus. E ele é a porta. E que é através do nome dele, pelo trabalho que ele estava realizando, para que o povo pudesse fazer techuvá, voltar-se para Deus. Porque é através dele que viria este conhecimento, esta porta que seria aberta. Olha que coisa linda, é isso que ele está explicando. E ele está falando com cuidado, está dizendo, olha, eu não posso falar muito mais, porque vocês não vão entender. Mas esse ensino sobre nome, eles já tinham, já se sabia. Tanto é que quando Moisés foi orar a Deus,
ele falou, eterno. Você está dizendo que não vai mais no meio deste povo? Mas você fez uma promessa a Abraão, teu servo. Você prometeu a ele um povo, e ele viveu debaixo das ordens que você deu a ele. O que você mandou ele fazer, ele fez. Você mandou ele sacrificar o filho dele, ele chegou, levou o filho, ele só não sacrificou de verdade, porque você não deixou. Então ele é um tzadik, ele é um justo. O nome dele foi marcado. No nome dele tem autoridade. E aí, Deus teve que aceitar, porque ele usou o mérito de um homem. Quando José perguntou, pai, por que você enterrou a minha mãe? Por que você não enterrou a minha mãe na gruta de Macpelá? Ele disse, meu filho, eu enterrei a sua mãe ali no cruzamento da cidade de Belém, e porque um dia o nosso povo irá ao exílio. E a sua mãe está num lugar estratégico, porque o povo, o cortejo, vai passar por ali, e eles vão clamar a Deus pelo nome de Raquel. Capítulo 31 de Jeremias. Está escrito que Deus ouve esta oração e responde, dizendo, não precisa chorar mais. E eu te prometo que assim como eles estão indo, este povo voltará para si. O que se está usando aí? Mérito de um homem. É interessante essas coisas. Mas isso é cultura judaica. Isso é ensino que vem, que Deus estabeleceu, que deveria ser assim. Agora, olha que coisa interessante, que passa batido aqui, e Yeshua falou assim, eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, não poderá ser enviado o Consolador, o Espírito da verdade, mas ele não falará de si mesmo. Agora, que Deus que é Deus, que não vai falar por si mesmo? Se nós recebemos no passado o ensino que o Espírito Santo é Deus, então como que o Espírito Santo, Deus, como sendo Deus, não fala nada por ele próprio? Você confiaria num Deus que não responde por nada, mas responde por outra pessoa? Você teria confiança em mim se toda pregação que eu estou fazendo aqui não viesse da minha prática de vida com Deus, mas se eu ficasse só colando pregadores, eu teria autoridade na presença de vocês? Não! E chegou o momento que você iria descobrir, mas espera aí. Você vai fazer uma pergunta, não sei te responder. É igual a cola. A pessoa, lembro de um pastor aqui, montando o testemunho dele, disse para ele pregar aqui em Campinas, na Nazareno, e ele trouxe um esqueminha dele, no papel, ele contou na Nazareno, acho que não era aqui, mas ele contou essa história aqui. Ele trouxe lá um esquema que ele ia pregar, colocou assim perto da Bíblia no culto. Quando ele foi começar a falar para a igreja, a paz do Senhor, bateu um vento lá pela janela, o papelzinho dele, foi longe, pronto. Ele disse, agora estou perdido. Ele teve que aprender na marra a dar uma sequência. O que eu estou querendo dizer é que, imagina se tudo que eu ensinasse aqui para você não tivesse, claro que a gente estuda, busca conhecimento, mas a gente também tem que praticar o conhecimento. Tem que buscar formar sabedoria em Deus, o dar o conhecimento em Deus. Tá? Tem que ter vínculo com Deus. Se eu não tivesse este vínculo com Deus, como que eu iria poder ensinar a você? Agora, você tem que ver, enxergar essas coisas no teu pastor, no teu líder. Agora, aqui está dizendo que o próprio Espírito está dizendo que o Espírito não falaria dele próprio.
Como Yeshua, acho que no capítulo 5 de Yohanan, ele fala que ele também não fala nada por ele. Por quem é que ele fala? Pelo Pai. Yeshua fala pelo Pai. Então, quem é o Deus dele? O Pai. Ele é o Filho e o Espírito. O Espírito fala por quem? Também fala por Deus. O Espírito de Deus. Ele não vai falar por ele próprio, mas ele vai falar daquilo que também é de Deus. Então, quem é que governa? Quem é o único Deus? Se esse Deus é quem fala para Jesus falar e fala para o Espírito falar e fazer, então quem é que na verdade é Deus? É um só. Ah, mas é um só que trabalha através dos outros dois. Então você também é Deus e eu também sou Deus. Porque ele também fala para mim, ensina meu povo tal coisa, faz tal coisa, então eu sou Deus. Porque eu estou ensinando para você aquilo que ele está ensinando para mim. Se ele está mandando eu fazer, eu estou ouvindo dele, porque eu também sou Deus. E você também é Deus quando recebe uma orientação dele. É isso? Você é Deus, filho? Nem Deus, né? Graças ao Eterno. Entendeu, gente? Agora, Yeshua, ele estava debaixo de um governo de Deus. Deus como Pai. E o Espírito também estava debaixo de um governo de Deus, o Pai. Assim como eu estou debaixo de um governo de Deus, o Pai. E nós desempenhamos funções. Então, se Deus é Deus que opera nos outros dois, ele opera em todos nós estamos aqui. Então, tem um monte de Deus. Um monte. Só que Deus é um. Deu para entender essa questão do mérito do nome? Vamos usar o mérito do nome num exemplo prático? Não sei quantos anos atrás, estávamos aqui um dia, que o Eterno começou a falar com a gente. Ele disse assim: este lugar não teve as portas fechadas ainda, não é porque vocês são bons e não há pecado no nosso meio. E também não é porque eu não recebi acusação dos cheios de demônios sobre vocês, para acabar com vocês fechando este lugar. Não, não é por isso. Então significa que houve pecados em nosso meio, falhas, e houve também acusações de shade na presença de Deus, requerendo. Aí ele vai a Deus requerer o quê? Olha, eu quero acabar com aquela igreja. Não tinha o nome de quer lá, tinha. Quero acabar com aquela igreja cristã. Mas baseado em quê? Deus pergunta para ele. Ah, baseado no pecado daquela menina, tá? Baseado naquele comportamento fulano de tal, baseado porque o pastor falou aquilo ou fez aquilo, então isso é direito. É direito? Tá. Aí acho que é fácil assim. Aí é como se o Eterno falasse assim para ele. Naquele dia ele disse para a gente: sabe por que eu não ouvi? E sabe por que não fechou? Porque o que eu gosto é a posição do coração de vocês, que dá liberdade a mim sempre. Sabe o que está escrito em Terrelim, em Salmo, capítulo 51, versículo 17? Davi está fazendo o lamento dele sobre o pecado que ele cometeu com Batseba. Aí você vai falar, mas Davi é um pecado. E sabe de quem que Salomão é filho? Batseba. E quem foi Salomão? Aquele que consagrou, que edificou o templo. Que Deus falou, é teu filho que vai fazer o templo. Aquele que consagrou o templo é filho de Batseba. Você vai falar que é pecado, mas foi com essa mulher que ele pecou. Ele, Davi, pecou. Foi perdoado? Foi perdoado. Nasceu uma criança? Nasceu e morreu.
O próximo veio Salomão. Agora, imagina naquele dia quando o Eterno falou: quer dizer que você está falando que há erros, há pecado nisso, naquilo, com eles? Tá, então eu vou mostrar para você. Se eu for lá agora e der uma orientação para eles, você acha que eles vão ouvir na hora? Ou vai deixar para depois? Ele vai coçar a cabeça assim, né? O capitão Mor. Eterno, eu acho que eles vão ouvir. Na hora? Ou daqui uma semana? Eu acho que é na hora. Aí o Eterno pode perguntar para ele de novo. E se eu disser para eles ficarem lá a noite inteirinha orando por uma única pessoa, você acha que eles vão ouvir? No meio deles vai ter liberdade para ouvir e saber que eu estou falando assim com eles? Aí ele vai pensar e vai falar: eu acho que eles vão ouvir, porque sempre tem alguém ali que ouve da tua parte. Quer dizer que eles ouvem sempre da minha parte e sempre me obedecem. Quer dizer que eles têm mérito. Agora, se eles têm mérito, por que você me pede para fechar aquele lugar? Pronto. Pegou na curva. Isso é um ensino judaico. Nós sabemos explicar isso hoje. Mas na época o Eterno simplesmente falou: recebi sim comunicação para acabar de chegar. Sei que houve problemas sim também entre vocês, só que o que não me permitiu acatar essas acusações é que vocês sempre tiveram um coração na minha presença. Se você está sempre voltado para Deus, você está conquistando mérito diante de Deus. Um outro termo judaico ele vai permitir, assim como as provas, com aquilo que ele vai fazendo com você ao longo do tempo, ele vai refinando a tua alma. Ele vai te colocando em condições para poder receber a autoridade dele lá na frente, quando ele assim queria executar o trabalho. A mesma coisa, desde que ele mandou abrir essa igreja, ele não podia falar para a gente: olha, o primeiro fundamento é nome. Ia dar nó na nossa cabeça, a gente fala: peraí, isso não deve ser de Deus. Porque a gente sempre aprendeu que é o sangue. Que a gente aprendeu baseado em Êxodo capítulo 12. Então, este é o ensino da igreja evangélica para nós. Então, ele teve que acatar isso para a gente. Mas agora que nós estamos conhecendo da forma que ele ensinou o povo dele, está dizendo: vocês é meu povo. Como a Bíblia fala, nós somos povo de Deus, unido ao judeu, pela mesma porta que em Yeshua. E podendo comer da mesma comida, que é o ensino dos sábios judaicos. Considerando os escritos dos sábios, os escritos rabínicos. Pronto. É mérito. Agora chega este tempo que nós conseguimos compreender isso, então ele pode chegar para a gente naturalmente e falar: olha, até aqui vocês acharam que o primeiro é santo, mas não é o primeiro. Por que é o nome? Conversei com a Luz sobre isso hoje. Por que é o nome? Sabe por que o nome é o primeiro? Por que o sangue não é o primeiro? Porque o sangue vem depois do nome. E Yeshua nasceu, certo? Cresceu como criança, estudou como todo judeu estuda, cumprindo as mitzvot de Deus, estudando, cumprindo, tá. Chegou o tempo de 30 anos, iniciou o ministério dele. 3 anos e meio, mais ou menos. Aí ele foi sacrificado no madeiro. Ele morre como expiação. O sangue dele tem autoridade para expiação de pecado.
E sabe onde é que está a base aí? Que o sangue pode ser expiação? Por causa de um verbo. Não lembro o nome desse verbo. Está em Isaías 53. Só que a tradução, nas maiorias das Bíblias, está com outra palavra. Só vai perceber isso quem lê diretamente no hebraico. Os próprios judeus de hoje, muitos grupos têm criticado, dizendo que eles não aceitam o testemunho de Yeshua, porque Deus não aceita a expiação do sangue humano. Deus aceitava a expiação dos animais. Levítico vai entrar. Só que o texto que é aplicado a Yeshua, que é o capítulo 53, o verbo, não lembro se é achar, alguma coisa assim. Este verbo, ele é literalmente no hebraico aplicado à expiação. Então, o que está falando que Yeshua fez? Se atribuído por Yeshua, então ele fez expiação. Deus aceitou sim. Uma outra coisa que é relatado dos sábios é que quando estava se fazendo a saída do Egito, a instituição da Pêssega, a Páscoa, o Eterno deu um mandamento. Está em Êxodo capítulo 2. Está escrito que só podia participar dessa festividade com Deus quem fosse circuncidado. O homem que não fosse circuncidado não poderia participar de Pêssega. Quando foi dito isso para eles, um monte de gente que estava no Egito, mas não cumpria mais esses mandamentos de Deus. Eles não quiseram se circuncidar, porque dói, são adultos. Mas quando começou a festividade e começou a oferecer os animais, como está relatado, o cheiro da comida, todo aquele ambiente com a presença de Deus ali, aqueles homens foram pedir para Moisés: nós queremos participar também, mas vocês sabem que a ordem de Hashem é que vocês têm que se circuncidar. Não, queremos nos circuncidar sem ser para participar desse momento mágico, maravilhoso. Nós vamos circuncidar. Então, o sangue do prepúcio do homem misturou com o sangue da oferta dos animais. Ali foi uma mistura daquilo que Deus estava recebendo: sangue humano com sangue dos animais. E isso não é qualquer livro que explica, não. Tá? Isso está na literatura judaica, pessoas de peso. E agora tem essa questão de Isaías 53, como eu estou falando para você, que ali dizem, afirmando que Yeshua fez expiação pelo seu sangue. Daí, essas duas coisas que eu estou te falando comprovam que o sangue foi vertido na cruz. Mas nós já sabíamos disso, a gente já cria nisso sem saber sobre as discussões do judaísmo. Só que o sangue veio no momento final da vida dele, não é? Foi quando ele morreu. Agora, como que o sangue foi quando ele morreu? Como que ele pode ser primeiro? Quem veio primeiro? A vida de Yeshua ou o sangue? A vida de Yeshua. E o que ele foi na presença de Deus? Irrepreensível. Ele cumpriu todos os mandamentos. Ele veio plenificar a lei. Ele veio ser uma porta de retorno ao eterno. Toda esta vida, tudo isso que ele fez, ensinou e mostrou, é mérito através de seu nome. Então, este nome que ele conquistou, por isso, Shaul, Hachalia, Paulo, o apóstolo, declara em Filipenses capítulo 2, que ele ganhou o direito de ter um nome acima de tudo. Então, o mérito que ele conquistou é que quando ele fala: até agora você não pediu nada em meu nome, mas vai chegar um momento que você vai poder pedir e o Pai vai te ouvir. Como Moisés pediu através do nome de Abraão, o Pai ouviu.
Como as nações, ao serem levados cativos para a Babilônia, clamaram em nome de Raquel, como está em Mateus, dizendo que o povo Raquel chorando os seus filhos, então o povo estava ali também orando, buscando a Deus. E Deus responde nele pelo nome. Agora você pode usar, se você quiser usar o nome de quem tem mérito, Deus também vai te ouvir. Mas, para que você tenha um entendimento mais correto, você deve pedir através do nome de Yeshua. Só que você tem que ter noção. Por que é que Deus ouve através do nome de Yeshua? Por causa do mérito conquistado. Da mesma forma que se você for justificado diante de Deus, olha domingo a palavra que o Eterno trouxe em relação a mim. Ele disse: tudo que foi levantado e julgado no mundo espiritual contra você foi achado improcedente. Então ele julgou essas coisas todas que estavam de mim, e no julgamento de Deus foi dito que foi improcedente. Tá? Deus está vendo que eu tenho sido justo nas coisas com ele. E se durante a minha vida eu tenho procurado sofrer pelo nome dele, viver pelo nome dele, não me importar com aquilo que acontece comigo, mas eu fique firme, amando e dando testemunho dele, eu estou fazendo o quê? Estou conquistando o direito de um nome. Claro que eu estou chutando o balde agora, né, gente? Vamos entender que eu estou dando um exemplo, porque um dia você poderia pensar: Deus, eu oro a ti em nome do Rafael. Eu estou dando um exemplo que, se fosse neste nível de justificação, ele iria ouvir, mesmo se falar: eu oro em nome do pastor Rafael. Ele iria ouvir, mas eu tenho que ter conquistado. Se eu não tenho essa conquista de nome, você pode orar no nome do pastor Rafael, no nome de quem você quiser, que você não está apresentando bem. Mas se você diz: olha, é em nome de Yeshua HaMashiach, o teu filho, o Mashiach, que o Pai enviou. Por isso que aqueles cheios em Atos 19, quando os filhos de Seba foram expulsar demônios, eles falaram assim: você está expulsando a gente em nome de quem? Em nome de Yeshua, que Paulo prega? Mas espera aí, eu sei quem é Yeshua, eu também conheço Paulo. Mas quem é vocês? Eu não vejo vocês praticantes dos mandamentos do Eterno na vida de Yeshua e nem de Paulo. Então, eu não aceito esta ordem de vocês. E ó, pulou para cima deles e bateu naqueles homens, tirando sangue deles, envergonhando. Viu como é importante o nome? O nome, de fato, vem antes do sangue. E nós, na época, usávamos o exemplo que o sangue era a porta de um edifício, o hall de entrada. E depois que você entrou através do sangue, você teria acesso pelo elevador, que é o nome, em todos os andares. É o contrário. Você só consegue entrar nesse edifício por causa do nome. E você pode ter acesso nas demais coisas por causa do sacrifício, que ratificou o nome. O sacrifício de sangue, ele simplesmente elevou ainda mais o nome. Na terminologia racídica, seria falar que, através do sangue, Yeshua conseguiu libertar as centelhas divinas que estavam no sangue. Eu sei que você não entende nada disso, mas só estou falando uma terminologia racídica para quem estiver ouvindo até e conhece o judaísmo entender. Então foi isso, ganhou autoridade, libertou e ganhou poder. O sangue é a marca. Marca de quê? Sim, isso. Deu para entender, né? Pois é. Esse é o nosso papai. Com muita paciência, espera o momento certo. Você vai falar: ele nos enganou. Deus nos enganou? Claro que não. Ele mentiu para a gente? Não. Ele simplesmente falou
da forma que a gente conseguir entender, para oferecer o serviço a Ele. A partir do momento que a gente cresceu no entendimento do serviço a Ele, Ele vem agora e fala, olha, a verdade verdadeira é que é inverter. O 2 vem como primeiro. O nome vem em primeiro lugar. Pronto. E tantas outras coisas. É isso que Ele está fazendo comigo e com você. Às vezes Ele, não é que Ele iludiu você, Ele coloca você em situações para, quer ver um exemplo? Para José. Lá no começo, Ele não deu sonhos para José, que a família dele iria se curvar diante dele. Tá? Com isso, para cumprir este sonho, José teve que ser vendido. José teve que passar pela casa de Potifar e teve que passar 12 anos na cadeia, para depois aparecer como vice-rei do Egito, e aí Deus age com a fome, e aí a família de Jacó vem até ele, para se curvar diante dele. Então, aquele sonho que Deus colocou, durante muito tempo, todos falaram que aquilo era da cabeça de José, onde já se viu que não tem coisa nenhuma. E a gente não sabe dizer se teve algum momento, se José teve dúvida. Pode ser que até tenha tido um momento de fraqueza, em que ele vai será mesmo, mas por outro lado ele recobrava logo a razão espiritual, e ele fala, não, como se vê assim, não, o pensamento sai, o Eterno não mente, ele falou que vai ser, o propósito dele vai alcançar, eu tenho que seguir firme, não posso quebrar o pacto que ele tem comigo, porque senão ele vai cumprir mesmo. Como ele não quebrou o pacto, cumpriu, a família toda se dobrou diante dele, cumpriu o sonho. Então aquilo que Deus faz em minha vida, na sua vida, para ver a realização completa disso, nós vamos ser colocados em muitas situações. E é por essas situações que nós vamos pagar preço para o cumprimento dessas promessas. Ah, mas eu não quero sofrer. Eu não quero ter cumprimento de promessa. Ah, quer dizer que toda promessa vem pelo sofrimento? Não necessariamente. Mas tudo que vem de Deus não é de graça. Porque se fosse de graça, as igrejas de hoje não estariam cobrando os votos que eles apresentam a Deus para essas pessoas. Alguém pega uma rosa lá na igreja X, Y, Z de graça? Alguém pega um anilho de graça? Alguém pega alguma coisa de graça? Não, tudo é pagando. E paga o preço, não é? Tudo tem um preço. Você quer ter um filho? Tem um preço. Você quer dar uma boa educação? Tem um preço. Você quer que ele te ame? Tem um preço. Mas qual é o preço? O preço é você estar junto, do lado. Ah, mas ele está chorando, não gosto de criança chorando. Então você não está pagando o preço. Porque lá na frente ele vai jogar na sua cara. Mas papai, mamãe, quando eu acabo doente, lá chorando, vocês me abandonaram, vocês falam que eu gostava de. Como vocês querem que eu goste de vocês agora? Tem que pagar o preço. Tem que estar do lado. E Deus, que não precisa pagar preço, Ele paga o preço. Porque a todo momento Ele não sai do teu lado. Você está alegre, Ele está com você do teu lado. Você está muito triste, querendo chutar o balde, Ele está do teu lado para te ajudar. Não chuta. Porque Ele tem um nome. E Ele colocou o nome no filho dele. Tá bom? Ok, vamos encerrar por aqui. Vamos fazer uma oração, né? Fiquem em pé, por favor. Eterno, coloque no coração de cada um a certeza dessas coisas. Mas não como conhecimento técnico, para que através deste ensino cada um viva aplicando no seu dia a dia, na sua vida particular. Porque a intenção de todo mandamento é nos aproximar mais e mais do Eterno. E se há este poder no nome, mérito no nome, e o Senhor nos deixou escrito que deveríamos usar através do nome de Yeshua, então as pessoas precisam ser educadas sobre este assunto, para entender por que é que está pedindo através de um nome. Como o Senhor disse no domingo, o Eterno disse que muitos declaram o nome como regra gramatical. Isso a gente também sempre falava, o povo usa como regra gramatical. Mas tem que ter entendimento.
E quando se tem entendimento, nós vamos diante de Ti com autoridade, realmente apresentando-se diante de Ti, mostrando com firmeza as coisas e provando por A mais B por que é que somos merecedores da resposta da bênção de que necessitamos. Assim, julga a causa de cada um, ó Eterno. Veja o que cada um tem passado. E se estamos com enfermidade, se estamos com dificuldade, se temos problemática, se precisamos de uma bênção, então nós precisamos guerrear no mundo espiritual, mas com mérito de nome, e usamos o nome de Yeshua. Nós devemos conhecer muito bem os feitos de Yeshua, que fez com que ele obtivesse mérito diante de Ti, principalmente através dos cumprimentos das mitzvot, dos mandamentos. Cada um aqui, todo mundo costuma querer pedir diante de Ti uma bênção, mas podemos pedir a bênção se realmente formos merecedores desta bênção. Há mérito para receber esta bênção, porque nada de Ti é jogado aleatoriamente. O Senhor tem sempre um planejamento naquilo que faz a cada pessoa. Há mérito, devemos buscar o mérito para receber. Por isso, estamos aqui hoje, ensinando o Teu povo, para que cada um que esteja desejando da Tua bênção, também se encontre em dignidade para receber. Porque da Tua parte, o Senhor quer conceder sempre a Tua bênção. O problema é que as pessoas não estão em condições de receber, porque não há mérito. Embora todos, se forem perguntados, vão dizer que é digno de receber. Mas ele está respondendo emocionalmente, de um coração interesseiro. Mas o Senhor não olha pelo interesse humano. O Senhor tem um julgamento próprio no mundo espiritual. O Senhor, o Eterno, julga de acordo com o mérito das realizações. Se não houve essas realizações em aproximar-se do Senhor, então não há este mérito. Portanto, o Senhor quer abençoar, mas a pessoa não se encontra em posição de receber aquilo que o Senhor queria dar. Aqui vai justamente um outro ensino às pessoas. Muitos estão falando por que Deus abençoou fulano e não vai abençoar ali. É o mérito. Aprenda a ter mérito. Aprenda a fazer a sua parte. Não basta pedir, Deus abençoa meu emprego. Tem que ter mérito. Abençoa para comprar isso, comprar aquilo. Tem que ter mérito. Não é simplesmente saber pedir. É viver na dependência do Eterno. Em nome de Jesus.